Vamos ouvir, vamos acompanhar a leitura aí, Lucas 6,46, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou a sua casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre digam forte, rocha. Aleluia. A palavra de Deus também em Provérbios capítulo, acho que é o capítulo 24, diz que com sabedoria se edifica a casa. E essa sabedoria vem da palavra de Deus. Irmãos, o título dessa mensagem é Família Edificada na Rocha. Cuidar da família é um dever de todo cristão. E a palavra de Deus nos mostra claramente que família é uma unidade social instituída pelo próprio Deus. Foi Deus que projetou a família. Muitos caem no erro de negligenciar a responsabilidade familiar em favor de outros compromissos. E com isso falham em perceber que Deus também os chamou para cuidar da família. Se há um tema que merece a nossa atenção na igreja, é o tema família. É preciso estudar e entender o que é família à luz da Bíblia. É preciso que haja mais pregação sobre família segundo os princípios de Deus. É preciso que os cristãos sejam ensinados e treinados sobre como ser bons mordomos em suas casas, de suas famílias. Porque ter família equilibrada e bem estruturada é essencial para que tenhamos uma sociedade mais coerente e consistente e uma igreja mais sadia e sólida. Digo amém. Esse conceito é essencial porque a unidade familiar sempre é o principal alvo do pecado. Como imoralidade, fornicação, adultério, falta de amor, maus tratos, egoísmo, falta de perdão. Além do mais, estamos vivendo um tempo que querem tornar a família uma instituição antiquada e fracassada. Ideologias malignas têm a todo custo atacar o modelo bíblico de Deus sobre família. E o primeiro ponto que queremos falar é qual a origem da família. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o ser humano foi criado por Deus como um ser inteligente, capaz de se desviar do mal para viver em sociedade. Por isso, logo após ter sido criado o homem, que Deus criou o homem, Deus também criou Eva para constituir uma unidade social com Adão, instituindo assim a primeira família. A primeira família foi instituída com Adão e Eva. Como está escrito, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Percebe-se que a ênfase bíblica sobre a mulher é que ela é a ajudadora do homem. E também está implícito a responsabilidade do homem de cuidar de sua companheira.
Se ela é a ajudadora, ele a protege com segurança. E assim ambos foram naturalmente chamados ao comprometimento de cuidar da família. Quais são as bases da família de acordo com a Bíblia? Partindo do pressuposto de que a palavra de Deus é o fundamento e o princípio regulador da família, podemos perceber as bases que o próprio Deus estabeleceu nos relacionamentos familiares. Primeiro, a família é formada a partir do casamento. Ao criar Adão e Eva, Deus disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O homem e a mulher deixam a casa dos pais para juntos formar um novo ninho, uma nova casa, né? E essa união, eles se juntam para ser uma só carne. E aí, segundo o propósito de Deus, o casamento, ele deve ser heterossexual. Ele acontece na união de um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. O casamento, ele é monogâmico. Deus fez apenas uma esposa para Adão e também apenas um esposo para Eva, certo? Então ele é monogâmico, ele é monossomático, isto é, o homem e a mulher se unem para ser uma só carne. Uma só carne fisicamente, uma só carne emocionalmente, na comunhão, na mutualidade. Às vezes os dois trabalham, mas a mulher diz: não, meu dinheiro é meu. Quem disse? É dos dois. É uma só carne. Né? E finalmente ele é indissolúvel. Casamento deve ser para toda a vida. Ninguém casa para se separar, não. Este é o propósito de Deus. Amém, irmãos? A família normal e naturalmente, ela deve se estender ou crescer através da chegada dos filhos. Após instituir o casamento, Deus abençoou o primeiro casal para que ele se multiplicasse sobre a terra. Os filhos são dádivas e bênção de Deus. O Salmo 127, verso 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Isso quer dizer que eles vêm de nós, mas pertencem a Deus. Por isso, pesa sobre os pais uma grande responsabilidade de criar os filhos para Deus. Percebe, irmãos, a responsabilidade? Criar os filhos para Deus. Este conceito precisa estar muito bem arraigado em nós, porque as filosofias, ideologias do mundo vêm com força, com doutrinação para destruir esses princípios da palavra de Deus. E nós, como crente, não podemos nos influenciar por eles, por essas filosofias e essas ideologias. Jesus diz que o construtor sábio, ele lança os alicerces da casa na rocha sólida. Ele tem que cavar muito para encontrar a rocha. Assim é o crente que deve edificar sua família sobre o ensino da Bíblia. E isso precisa estar
tão bem solidificado nele para não ser influenciado pelo pensar deste mundo em trevas. O crente vive e ensina seus filhos desde novinho, né? E não deixando eles à vontade para que eles decidam o caminho a seguir quando crescerem. Não. É desde novinho. Eu lembro que lá em casa os meninos iam dormir, a gente contava historinha para eles, mas ajudava eles a decorar versículos bíblicos. Então, o que você puder fazer para conduzir no caminho do Senhor, você faz. Decore o quarto dele com versículos bíblicos. Decore a sua sala com uma imagem bonita, mas tem um versículo bíblico lá. Porque todas as vezes que ele vê, vai estar no subconsciente dele. Amém, irmãos? Conta-se uma história de uma mulher que ela reclamava. Ela teve 3 filhos e todos os 3 filhos dela foram ser marinheiro. Mas pastor, todos os 3 foram ser marinheiro. E o pastor foi fazer uma visita na casa dela. Quando chegou na sala, tinha um quadro enorme de um veleiro imponente com o capitão segurando a espada. Ela disse: está aí, minha irmã. Foi esse quadro que influenciou a profissão dos seus filhos. Todos os dias ele via, e isso ficou no coração dele. Se a palavra do Senhor estiver sempre aos olhos do seu filho, ele vai absorver. Diga um amém. Mas dá trabalho? Dá trabalho. A criança, a palavra do Senhor diz que a criança entregue a si mesmo vem avergonhar sua mãe. Portanto, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A felicidade do lar depende de como eu levo a sério os ensinamentos nos relacionamentos familiares. O Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Louvado seja Deus. Terceiro lugar, os princípios para os relacionamentos familiares. Em Éfesos 5, capítulo 5, verso 21 por diante, o apóstolo Paulo, ele aponta os princípios que devem regular os relacionamentos familiares. Ele fala que os cônjuges devem cuidar um do outro e ambos cuidar de seus filhos. Está escrito lá: as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos. Está lá em Efésios 5, 21. Maridos, amai vossas mulheres, o verso 25. Filhos, obedecei vossos pais. Capítulo 6, verso 4, verso 1. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Verso 4 do capítulo 6. Irmão, o texto é bastante claro. Embora homens e mulheres sejam iguais diante de Deus, a liderança dentro da unidade familiar foi confiada por Deus ao marido. Paulo escreve que as mulheres devem ser submissas à liderança do seu próprio marido, e que os maridos amem as suas esposas nas atitudes, no falar, né? Tanto a submissão da mulher quanto a liderança do marido devem ser fundamentadas no amor de Cristo.
Cristo ama a sua igreja? Sim, irmãos. Essa é a atitude do marido para com a mulher. A igreja obedece a Cristo, sim ou não? É a atitude da mulher em relação ao marido. A família em que a esposa é a disjuntora do marido e o respeita, e que o marido cuida e conduz a esposa em amor, onde os pais lideram e guiam seus filhos, não como tiranos, para não provocarem a ira dos mesmos, mas criam na disciplina e nos conselhos do Senhor. Os filhos, onde os filhos obedecem seus pais e os honram. Neste lar, irmão, ainda que surjam as dificuldades, os problemas que pode acontecer em qualquer família, que acontece em qualquer família, mas é um lar onde há felicidade. Digam amém. Louvado seja Deus. Cuidando da família. A Bíblia não se cala quanto à importância do cuidado pela família. Mas o cuidado com a família deve ser visto pelos cristãos como uma forma de ministério. O que é isso? Um serviço a Deus. Viu, irmãos? O verdadeiro cristão deve entender que ser mordomo fiel de sua família é uma preciosidade no serviço a Deus. É realmente um grave erro desvincular a vida familiar de ser cheio da vida espiritual. É um erro. Efésios 5, 18 e 21 diz assim: enchei-vos do Espírito. E no mesmo texto ele diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso quer dizer que Paulo enfatiza exatamente essa questão. As recomendações quanto à mordomia familiar fazem parte da mesma seção de sermos cheios do Espírito Santo. Isso quer dizer que sujeitar-se um ao outro nas diversas áreas da vida, sobretudo nas relações familiares, é algo essencial para o crente que quer ser cheio do Espírito Santo. Aí o sujeito briga lá com a mulher e diz que está cheio do Espírito Santo. Uma vez no culto de oração, antigamente, um irmãozinho, ele já faleceu, viu, irmão? Já foi para a glória. Aí eu estava no culto de oração, o irmão veio dar um testemunho e disse: eu quero pedir perdão ao irmão Misael. O senhor me perdoa? Eu disse: claro, eu não tenho nada com o irmão, né? Mas depois eu descobri que ele brigou com a mulher, e o fato dele estar pedindo perdão a mim, ele estava substituindo a mulher. Não serve, irmão. Ele tem que pedir a mulher dele. Foi com ela que ele brigou, não foi comigo. Claro que eu perdoei, né? Que eu não tinha nada com o irmão. Então, antes de exercer qualquer ofício ministerial, um cristão genuíno é chamado primeiramente a ser filho, a ser um marido, a ser um pai fiel. Não, eu participei do grupo de louvor, mas em casa eu desobedeço meus pais. Está errado. Você não pode participar desse ministério. A participação do seu ministério, do grupo louvor no caso, é um reflexo do seu relacionamento familiar em casa. Se tudo estiver certo, você vai servir aqui com gozo, cheio da graça e do Espírito Santo.
Devemos cuidar de nossas famílias, sendo imitadores do amor de Cristo e aplicando os princípios da palavra de Deus através de uma vida completamente controlada pelo Espírito Santo e comprometida com o serviço ao Senhor. É por isso que Paulo recomenda os homens, se eles querem servir no ministério, ele tem que ser exemplo em casa. Ele tem que demonstrar amor para com a mulher. Ele tem que educar bem os filhos. Porque se ele não fizer isso em casa, como é que ele vai fazer com a igreja do Senhor? Como é que ele vai demonstrar amor no serviço ministerial? A família, ela é edificada na rocha que é Cristo. Estudando a parábola dos 12 construtores, somos advertidos somos advertidos de não construir a nossa casa sobre a areia, sobre alicerces fracos, fora da Bíblia, isto é, sobre influência de valores desta sociedade caída, completamente destituída do temor de Deus. Aí vem uma pergunta: qual o perigo de se construir a nossa família sobre pilares humanos? Qual o perigo? Olha, irmãos, de cara, os valores adotados pela sociedade atual não são valores milenares, apontados pela Sagrada Escritura. De cara já se sabe isso. Mas, primeiramente, os pilares em que a sociedade constrói sua família. Primeiro, conduz a uma família secularizada. Desenvolve nas pessoas o amor pelo dinheiro apenas. E também faz prevalecer a falta de disciplina. Deixa eu voltar aqui. Produz uma família secularizada, isto é, que não crê em Deus. Ela busca o saber humano como o maior troféu do homem terreno. Não quer saber de Deus e muito menos que alguém fale de Deus. Desenvolve nas pessoas o amor ao dinheiro. Busca o dinheiro de forma incansável e dedicada na vida, seu melhor, seu esforço, sua confiança, sua comunhão e eternidade é o dinheiro. Conta-se uma história de um empresário que dedicava todo o seu tempo só para os negócios. Nunca tinha tempo para a família. Não teve nem oportunidade de acompanhar o crescimento do seu filho. Mas ele se orgulhava de estar construindo um grande império, um grande patrimônio para o seu filho. Até um dia, quando ele completou 19 anos, tirou a própria vida. E aí, aquele pai, ele daria tudo que construiu, todo o seu império, para ter um tempo com o seu filho. A cultura de um mundo que ergue pilares para a família, segundo o que é humano, faz prevalecer a falta de disciplina. Quando os valores humanos são mais importantes do que os de Deus, aí está o retrato de uma família com fundamentos frágeis e alicerces fracos, porque não tem disciplina. Casas que são edificadas sobre areias caem nas tempestades.
As famílias deste século vêm mostrando o quanto sua estrutura está enfraquecida. O retrato disso são divórcios, infidelidade conjugal, falta de perdão, violência, filhos perdidos para a droga e para a prostituição, falta de limites na educação dos filhos, uma geração de homens, por que não dizer afeminados, e mulheres masculinizadas, pessoas rebeldes, indiferentes e insubmissas às autoridades. Tais famílias erraram feio em não seguir o que a Bíblia diz. Erraram feio. Casas edificadas sobre areias, elas desabam. Muitas famílias já estão vivendo este desabamento moral, social e espiritual. Quantas famílias estão pedindo socorro debaixo de escombros, figurativamente falando, soterradas e asfixiadas. Às vezes o marido que vai embora de casa, às vezes é a mulher que igualmente abandona a família com pensamentos feministas, filhos que não têm uma definição de ideais na vida, tudo porque não consideraram uma base sólida, que é a palavra de Deus. É preciso juízo em todos que pretendem edificar sua casa. O caminho certo é construir nossa casa sobre a rocha. Esta rocha é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos construtores, que foi testada no fogo e na água, ideal para sustentar o edifício. Essa pedra testada é Cristo Jesus. Aleluia! Agora vem outra pergunta: qual a segurança de construir casas edificadas sobre a rocha? Aí é diferente. O homem prudente, ele edifica a sua casa pela planta, pelo desenho dado pelo engenheiro do universo. Quem assim procede não fracassa. A sua casa não desaba de jeito nenhum. Edificar a casa sobre a rocha significa construir uma família em alicerces sólidos, que é Jesus. É uma família cujos valores estão baseados na palavra de Deus e não nos valores humanos da sociedade. Como é que uma família é edificada em Cristo? Uma família que é edificada em Cristo, ela primeiro manifesta o temor a Deus. O temor a Deus é em sua convivência em familiar. Quando ela teme a Deus, ela procura seguir os mandamentos do Senhor. Tem o desejo de servir ao Senhor. Tem o desejo no seu coração de amar ao Senhor e os seus mandamentos. Numa família assim, prevalece a unidade, não falta a meditação na palavra de Deus, sempre arranja tempo para o seu devocional, que seja individual ou seja em família. Leia a palavra, procura tirar ensinamentos dali onde você leu. Uma família assim está sempre aos pés de Cristo em oração. Ora para ir dormir, ora quando se levanta, pedindo a graça do Senhor sobre o seu dia, para que, embora que surja problemas, o Senhor capacite a resolvê-los. Mas tem gente que não ora.
Aí se levanta, já vai para o banho, aquela coisa, e Deus está lá. Meu filho não vai falar comigo hoje. Aí talvez ele vai falar na hora do almoço. Aí chega o almoço, ele come de qualquer jeito, nem lembra do Criador. Sim, mas eu espero, meu filho deve falar quando terminar os seus afazeres durante o dia. E ele nada. E o Senhor te espera para o encontro de oração, porque Ele quer ter uma comunhão contigo. Uma família, sim, edificada em Cristo, ela procura os programas da TV que falem de Deus, que falem o nome de Jesus. Não vai escolher qualquer programação, não. Mas programação que traga edificação à sua casa. Filmes que traga alguma lição moral ou espiritual. Famílias edificadas em Cristo, né? Existe louvor dentro de casa. Existe louvor. Eu achava tão interessante na casa da minha mãe. Ela acordava a gente cantando. Acordava cedo, porque meu pai saía cedo para trabalhar. Ela estava na cozinha cantando. Isto fez com que a gente aprendesse vários hinos do Inário. Enquanto ela cantava, a gente estava ouvindo e acordando naquela paz. Na família que é edificada em Cristo, tem louvor. Bote seu celular um louvor, irmãos. Bote um louvor no seu celular. Ou sei lá, no seu caixa acústico. Amém, irmãos? Numa casa assim, ainda que haja falhas, porque não existe famílias perfeitas. A gente será perfeito quando chegar lá na glória, amém? Há um sentimento de unanimidade, de se fazer o que é certo, de acordo com a vontade de Deus. Uma família edificada em Cristo, ela permanece inabalável. A família que edificou sua casa sobre a rocha estão blindadas contra as influências negativas do mundo que vivemos. Suas modas gerenciadas pelo espírito de Satanás, seu modelo de vida imoral. Essa família não tem muros fendidos e suas portas estão seguras. Quando a tempestade chega, a família que edificou a sua casa rocha não se atemoriza. Muitas vezes, quando uma tempestade vem sobre uma cidade, ela atinge tudo. Os telhados das casas são retirados como fosse um papel retorcido. As paredes se abalam, racham, os móveis descem junto com as enxurradas, fazem entulhos e às vezes soterram famílias inteiras. E no mundo espiritual é assim também. O diabo vem para destruir e matar. Alguém certa vez me questionou: Misael, você não sabe nada do mundo, não. Você só fala de família, de igreja. Não fala nada além disso, né? Aí é que você se engana, meu amigo. A família é a célula máter da sociedade. Se ela for bem, o mundo será melhor. Aleluia. Por isso, o pai da família, para construir sua casa, deve construir e praticar sobre a orientação do grande engenheiro chamado Deus. Amém, irmãos?
para encerrar, vou falar sobre esse projeto. Já estamos falando sobre ele. O diabo tem feito muitos estragos nas famílias, mas cremos que através desses estudos que nós fazemos, nós estamos contribuindo para alertar a igreja, para edificar as suas famílias sobre a rocha eterna. Deus é o Criador da família. O Senhor criou a família e projetou para que fosse abençoada em todos os seus aspectos. O diabo tem utilizado as mesmas armas milenares, que é a desobediência e a rebeldia contra a autoridade, para fazer com que a família caia num vale de lágrimas, num mar de sofrimento. Mas não foi assim desde o princípio, o propósito e o objetivo de Deus. O perigo do pecado entrar na casa. O pecado entrou no jardim do Éden e provocou a queda do primeiro casal. E por essa razão todas as famílias em todo o mundo foram atingidas. O crente deve vigiar para não se conformar com este mundo, mas renovar a sua mente pela palavra de Deus. O perigo do engano do diabo. Por trás de todo o problema do Éden estava Satanás, que enganou Eva e ela convenceu seu marido a comer o fruto da árvore que Deus havia dito para não comer, causando prejuízos irreparáveis como a morte. Contra o engano do diabo, só temos que nos manter na verdade. Concluindo, irmãos, edifique seu lar nos ensinamentos de Jesus e sua casa suportará qualquer tempestade dessa vida. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que preferiram obedecer a Deus. Por exemplo, Daniel, que resolveu não se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor, mas preferiu ser fiel ao Senhor. Esther, com seu papel decisivo de salvar seu povo, preferiu obedecer a Deus do que procurar salvar a sua própria vida. E o grande líder Josué, com sua família e muitos outros. Família feliz é aquela edificada sobre a rocha. E aí eu pergunto, como está a sua família? Está edificada na rocha ou está edificada sobre a areia? A família não será destruída por ser um plano de Deus. Portanto, renove suas forças e lute por ela. Você tem o maior alinhado do mundo nessa batalha, que é o próprio Jesus Cristo. Está difícil? Não perca a esperança. Por intermédio da família, Deus suscitou a vinda do Messias e esmagou a cabeça de Satanás. O diabo já está derrotado. Portanto, confie na vitória do Senhor sobre sua família. Hoje nós somos consolados e abençoados, porque Jesus, na nossa casa, Ele faz uma casa de bênção, uma casa de júbilo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Conta-se uma história de um reino em que todos os cavaleiros que tinham um ato de heroísmo, o seu escudo, ele brilhava como se fosse a luz do sol. E aí um dia aquele reino, ele foi confrontado
e foi para a batalha, para ir para a batalha com outro reino. E o rei convocou os jovens do seu reinado, e tinha um jovem que disse: eu quero ter um escudo mágico que brilhe como o sol. E ele se ofereceu a ir para a batalha. E o rei escolheu os jovens que ia e disse: não, você não. Você vai ficar no castelo e vai guardar e proteger o castelo. Ele ficou triste com aquilo. E todos foram para a batalha. Só que no outro dia, ele estava lá no castelo e um homem chegou. Disse: olhe, eu encontrei com seu reino, com seu rei, e teve muitas baixas no exército dele, e quase todos morreram. Aquele jovem se sentiu com a vontade de sair e ir à procura do seu rei para também guerrear, mas ele tinha recebido uma ordem: ficar no castelo. Ele se segurou e não foi. Mas no outro dia apareceu uma velhinha, disse: meu filho, você tão jovem, aqui de boa vida, nesse castelo, enquanto os outros foram para a batalha e estão lá guerreando. Ele se sentiu insultado e quase que ele ia para a batalha, deixava tudo e ia para a batalha, mas ele se segurou porque tinha uma ordem do rei. Finalmente, no outro dia, um soldado muito moço apareceu ferido e quase morrendo, sem conseguir falar. Ele disse: o seu rei, ele perdeu a batalha, e o exército quase todos foram mortos. Ele pegou o cavalo, saiu correndo, porque queria ajudar, mas quando foi chegando no portão, ele disse: feche os portões, levantem as pontes para que eu não saia. Poucos dias depois, o rei voltou vitorioso. Tinha perdido alguns soldados, e aí ele foi receber o rei. Alguns tinham recebido escudo mágico que estava brilhando, mas todos estavam olhando para ele. E aí foi que ele percebeu que o seu escudo, eles estavam brilhando mais que todos. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes seremos tentados de todas as formas para seguir a filosofia e a cultura do mundo, mas o Senhor nos lembra que nós estamos firmados na rocha, e na rocha devemos viver e obedecê-la. Amém.